Alô, alô, meu amigo, alô, alô, minha amiga. Tá começando mais um R0Cast, o seu podcast de preparação para residência médica. Hoje uma especialidade, eu sou suspeito para falar, clínica médica. A gente trouxe a doutora Paula Castro para contar um pouquinho como que funciona essa residência lá na Escola Paulista de Medicina. Paula, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Já conta pra gente como é que é essa história. É Escola Paulista, é Unifesp, tem gente que só fala escola. Sei. Dá pra falar os dois, Cara, né? não dá pra me perguntar isso, porque eu não sou de lá, né? Eu fiz Santa Casa também. E daí eu sempre falo também, às vezes eu falo, lá na escola. Daí alguém me corrige na Unifesp. Lá na Unifesp, alguém me corrige na escola. Não tem um consenso assim, né? Não sei. Mas acho bonito que o pessoal fala Mas escola, escola, é a gente bem fala mais tradicional, escola, eu né? É acho. É. legal. E a gente fala muito Hospital São Paulo, lá no Agasp. Ah, então tem essa terceira Tem também, né? Tem o terceira. Hospital São Paulo, a Unifesp e a É. escola, né? Só pra deixar um pouquinho mais confuso. Não sei se... Legal, mas é uma instituição muito tradicional, né? Tenho certeza que muitos dos nossos alunos estavam loucos para conhecer como é que funciona a residência de clínica médica lá. Então, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, de bater esse papo, contar como é que funciona a residência. Mas antes da gente falar um pouquinho do programa, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor. Eu que já sei um pouquinho do seu background, então antes mesmo de fazer medicina, você chegou a fazer outra faculdade. Conta pra gente como é que foi esse Pois é. processo Acho que eu gosto muito de estudar. de estudar e gosto muito de residência, pelo visto. Então, eu sou farmacêutica já de profissão, então me formei em farmácia e bioquímica na USP. Trabalhei com farmacêutica, fiz residência. Ah, é? Igual, 60 horas semanais, só não tinha plantão noturno, mas... Eram quantos Plantão, anos? 2 anos. E você fez foi a de onco, não era? Ou não? A Não, residência chama foi... Farmácia Clínica Atenção Farmacêutica, que é uma área, não cabe explicar aqui o que é, mas é uma área meio pioneira, assim, no Brasil. Tem alguns hospitais que tem uma farmácia clínica bem importante. São 2 anos? 2 anos de Uau! residência. Daí eu saí, trabalhei, e daí eu fui vendo que eu não estava muito satisfeita, assim, eu estava com vontade que... Eu queria ter um protagonismo maior no cuidado do paciente. Uhum. Eu lembro que, sei lá, alguém falava, tem um rash. Daí eu queria ver o rash. Eu não queria, porque por farmacêutico você não precisa ver. Você tem que saber que teve um rash, ver qual medicamento foi. Eu queria ver, não, deixa eu ver. Então eu fui ficando com umas vontades clínicas, assim, Sim. que não estava me satisfazendo mais só como farmacêutica. E aí você prestou, então, Daí eu vestibular. fiz de novo faculdade, daí tô aqui na residência de novo e se tudo der certo, indo pra Vai mais ter um ano uma, mais, né? né? Ou seja, chega. Vai parar lá, né? Vai parar lá. Não quero fazer mais. Não, legal. E como é que foi essa história, né, da escolha da clínica médica? Foi muito natural ser algo clínico. Pra quem queria ver uns rachos, já É tava isso, já... eu fiz farmacêutica. Então, farmacêutica é bem aquilo que o pessoal da cirurgia odeia, que é, você fica tratando e não serve pra nada, não sara. Aham. É isso, eu acho que tem que ficar tratando. Eu acho bonito a evolução clínica, o medicamento, o mecanismo de ação, o princípio ativo, como funciona, a farmacologia do negócio. Acho isso muito bonito. Então, não tinha como não ser algo clínico. Uhum. Namorei muito pediatria, então, como farmacêutica, eu trabalhava com pediatria. Gostei muito, até hoje eu ainda penso. Uhum. Alguma arma sub que tenha mais contato com criança? Eu gosto, mas não me arrependo de ter feito clínica. E eu flertei muito com o infecto também. Eu gosto muito da parte de antibiótico. Mas hoje Tem eu tudo acho a que... ver, né, com farmaco Com também. farmaco, exato. Então, flertei muito com isso. É, acho que a clínica engloba um pouco de tudo, sabe? Uhum. Então, Hoje o clínico que não sabe muito de antibiótico, principalmente quem tá num perfil de hospitalista, assim, no sentido de que você pega um paciente que foi internado do PS e ele vai subir para uma enfermaria de clínica médica, tem uma chance bem grande, principalmente dependendo da população que você atende, que vai ser um caso relacionado a alguma doença Isso. infecciosa. Então, se o clínico não sabe um mínimo e razoável de infecto, né? E foi bom eu não ter. Hoje eu vejo, foi bom não ter feito o infecto, porque a parte que é só do infecto mesmo, eu não curto tanto. Então, o HIV complicado, que não. O ATB mega resistente, que tem que fazer os pedidos X, a doença super rara que tem que mandar pro Adolfo Lutz. Essa parte eu já não gosto tanto. Eu gosto Do arroz com feijão. arroz com feijão. Uma Então, pneumonia, Itu. é isso aí, que é o que o clínico tem que saber. Então, é isso Legal. que eu curti. E Sabe? como é que foi o teu processo de aprovação? Na hora que você passou em clínica médica, você passou só lá na Paulista, passou em outras instituições? Eu não prestei tantas. Eu passei na Paulista e na Santa Casa. E daí foi difícil, assim, a decisão, porque ficar em casa é muito confortável, né? Então, assim, você conhece os residentes, você sabe como é. Você sabe, querendo ou não, que você gostou daquilo. Uhum. Só que uma das críticas que eu tive na graduação da Santa Casa é que realmente é muito, muito volume e acaba muitas vezes tendo tocação e não dá tempo de ter a discussão aprofundada que eu Parte mais queria ter, assim, a acadêmica. parte acadêmica. Então foi esse o motivo principal de eu ir para Pra Paulista. Eu queria
a impressão que eu tive é que na Paulista eu teria um volume menor, lógico que eu sabia que eu estava abrindo mão de outras coisas, abrindo mão de mão de tocar coisas mesmo, que o pessoal da Santa tem muita, e escolhendo uma discussão mais aprofundada, mais acadêmica, mais ambulatorial, talvez. Toda a residência também tem que ter esse equilíbrio, né? O procedimento, o acadêmico, a tocação. Não tem como você ter... Talvez exista um lugar que tem um equilíbrio perfeito no centro, mas todo lado vai puxar um pouquinho mais para um ponto, né? E sabe que você mencionou uma coisa bem legal, que eu gosto de explicar para os alunos também, que às vezes você trocar de instituição também é algo muito valioso, né? Hoje tem rede social, você consegue mandar mensagem para um colega e tal, então você consegue fazer um pouco mais de networking se mantendo na mesma instituição, mas eu sempre dou um exemplo de um chefe que eu tive na Santa Casa, fez faculdade num lugar, depois fez residência de clínica médica num, depois fez endócrino em outra e doutorado num terceiro lugar. Eu quero gabaritar. Falta Unicamp, talvez. Exato, vai... HC foi Santa Casa. Exato, você já tem a passagem pela HC na farmácia. É isso. É legal, porque você consegue ver outras visões, né? Isso é interessante na nossa formação como médico de forma geral. Não que ficar na mesma instituição não seja algo positivo. Pode ser também, se você conseguir conciliar as coisas que você precisa aprender por fora, né? Acho que fazer contatos também, né? Nossa, muito valioso. Tem contato de outros locais. Então, eu estava num congresso semana passada de endócrino e a pessoa com quem eu mais, assim, fiquei feliz de ver e que foi mais legal o contato que eu tive foi um professor de endócrino da Santa Casa, sabe? Que ele me viu, ele lembrou de mim. Legal. Foi muito legal, sabe? Então... E como é que foi o começo do programa? Então, você passou em clínica médica lá na Paulista, tem algum encontro dos residentes antes para explicar, galera, é assim que funciona a residência, algo, sabe, o sistema, os estágios, ou não? Você caiu já de paraquedas? Teve sim. Assim, quando a gente passou, já fizeram um grupo de R1, R2, o pessoal já foi falando bastante. Isso eu vou falar, acho, várias vezes durante o dia, mas os R1 e R2 é uma união bem boa. Uma parceria boa. Uma frase que o pessoal fala que o melhor da escola são as pessoas, acho que é bem verdade, assim, Legal. A gente é bem acolhido, tem uma união boa mesmo. Então já teve isso, e daí eu lembro que acho que começava numa sexta residência. Na quarta-feira teve uma reunião daí de todos os residentes com a Unifesp, não só de cirurgia, clínica, e essa eu não fui por algum motivo. Eu tava de plantão, eu acho. Acho que tava trabalhando, eu não pude ir. E já fiquei morrendo de medo. Falei, ai meu Deus, perdi a primeira reunião da escola e não sei o quê. Mas não foi nada, foi mais formal mesmo, falar o que é a Unifesp. Talvez se eu tivesse ido, eu soubesse te responder. O que eles falam? Tranquilo, mas não fez falta. Daí, no dia seguinte, teve uma reunião da preceptoria com os R1. Então, só da clínica. Só da clínica. E daí os preceptores, eles são residentes, são vários, em torno uns 8, 10, assim. Os residentes que se formaram, geralmente, né? Então, a galera que era R2 naquele ano tava virando precept. E daí, eles passaram estágio por estágio, como que seria, mais ou menos divisão de plantão, como que funciona. Então, deram o passo a passo. E daí, a cada estágio, tem um grupo de WhatsApp lá que tem um preceptor responsável por aquele estágio. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta pra ele. Então, você entra naquele grupo. E daí até muda de estágio, fica assim, gente, quem vai rodar em tal? Entra aqui, Tem que trocar de grupo para esse preceptor. Então, teve isso. Mas chegar no primeiro dia sempre dia, né? Não importa o quanto tentem te preparar o primeiro dia. E eu comecei no Pedreira. O Pedreira, era um campo de estágio, era o Hospital Geral de Pedreira, que a gente fazia fora porque o PS da HASP estava fechado. Então a gente fazia só lá a parte de emergência. Maluquice, assim. E eu não pisei no HASP. Você só foi, então, direto para um estágio externo? Fui direto para o estágio externo. No mês seguinte foi férias. Eu fui pisar no HASP no terceiro mês. Nossa, que estranho. Então eu cheguei, eu não sabia onde era o refeitório, sabe? Todo mundo já super familiarizado. Opa, gente, onde que fica o banheiro? E assim, lá é bem igual Santa Casa, de funça. O residente tem que fazer muitas funças, tem que destravar muitas funças. Parte burocrática, descobrir como pede tal exame, que você tem que ir em tal lugar, pedir, implorar pro... Ligar no ramal tal, pegar um carimbo do chefe X. Isso, tem que fazer essas coisas. Desafio. Nossa, então no primeiro estágio... Foi mais sofrido. E a galera já tava sabendo fazer isso, né? Eu não sabia nem mexendo no Tazi, sabe? Bom, mas ela é Tazi? Ela é Tazi. Mas depois pega rápido, né? Conta pra gente, aproveitar que você já levantou a bola, como é que funciona essa distribuição dos estágios? Se quiser a colinha, sempre desafiador. Então, vou falar do R1 primeiro, depois do R2? Beleza. Tá. Então, de R1... Bom, acho que vou falar como funciona todo do grupo. Nós somos 52 residentes de clínica. Uau. E no R1, roda... residentes
residente da neuro, da infecto, da medicina do tráfego e acho que patologia clínica. Sim. Eles rodam junto com a gente. Será que eu esqueci alguém? Neuroinfecto. Rodam junto com a gente. Então, formam deve ter panelas. da intensiva, algumas coisas. Não. Assim, as panelas. Então, a gente divide... São 13 panelas. E de 4 da clínica e... Às vezes tem uns que tem um da infecto, às vezes tem um que tem um da infecto, um da neuro, às vezes tem um... Então, de 5 ou 6. Um a mais do grupo é dessas outras especialidades. Então, no R1, seu grupo vai ter 5 ou 6 pessoas, tá? Uau, até 6. Até 6, porque tem grupo que vai ter dois externos, né? Um da neuro e um da infecto, é isso. Então, no R1, seu grupo vai ter 5 ou 6 pessoas. No R2, esses... Saem. Vão embora, que é horrível, uma dor da separação, assim, que, nossa, até hoje eu tento. Meu Deus, cadê meu infecto? O seu foi de qual? Era infecto? Era infecto. Legal. E daí até hoje eu morro de saudade, mas daí no R2 ficam só 4 clínicos, mais ou menos isso. Então divide em 12 estágios. Os estágios são de 4 semanas, não são de um mês, isso é um pouco... É bom porque sempre começa numa segunda-feira, é ruim porque começa... Tipo, às vezes no dia 20 de tal mês. Isso, e por exemplo, agora para fazer estágio fora, eu não consegui fazer alguns estágios fora porque não aceitavam. Só aceitavam um mês, começando no dia 1º e acabando no dia 30. Ele não pegava justo o intervalinho que você precisava. É isso, então isso é pior. Mas tem um lado bom de ser 4 semanas fixas. E padronizado, pelo menos. E 4 semanas de férias, né? Então são 12 estágios mais férias. 12 mais Por isso que são 13 grupos. Então, você vai rodando, né? Você passa em um, vai pro próximo, é uma fila, assim. Todo mundo vai fazendo mesmo. Daí, pra mim, começou no Pedreira, que é esse estágio que agora não tem mais. Saiu, mas que era o medicina de emergência mesmo. A gente pode fazer esse parênteses, porque não tem mais hoje, porque quando você estava no R1, então o pronto-socorro lá da escola estava fechado. E aí agora abriu, e aí esse estágio que era o pronto-socorro que vocês faziam em outro lugar, agora veio para dentro da escola. Esse é um dos pontos que talvez eu vá ficar te devendo explicar como vai ser, porque está em adaptação. Então o pronto-socorro da escola abriu. A gente saiu desse estágio externo, tá só lá no pronto-socorro. Ainda é o pronto-socorro portas fechadas. Não é que nem a Santa Casa, que chega a ficha 80 mil pacientes por dia. Referenciado. Vem umas... Deixa eu ver, acho que no meu máximo de frente, acho que eu peguei 18 fichas no dia. Só que são pacientes muito graves. Referenciado geralmente no nosso ambulatório. Ele vai vir para internar. Então, ele não vai vir ter uma avaliação e vai embora. Eu falei ontem, eu tava te perguntando essa noite. Daí essa noite eu tava com uma dor na coluna de uma senhora de 70 e poucos anos. Tá bom, osteoartrite, mas era lúpica, tinha um aneurisma de 5,4 centímetros de aorta abdominal, tinha DRC, sabe? Então, assim, não é só uma osteoartrite, sabe? Você olha, uma bicitopenia que vai fazer uma biópsia. Ou seja, nunca é isso. Nunca é só um paciente que você vai olhar, não vai ser uma IVAS, né? Sim, ele é paciente complexo, que vai exigir discutir bastante com o chefe, você definir o que você vai fazer, pedir vários exames. Então, não é uma coisa que você vai atender ali na porta, em 5, 10 minutos, opa, tá liberado. Não, liberar é raridade, é isso. Mas aí, então, como que funcionava, né? Já que os alunos aqui provavelmente não vão viver o Pedreira, acho que a gente pode partir para explicar um pouquinho como que funcionava os outros, mas acho que é um momento interessante para você contar como é que funcionava essa história, principalmente no ambiente de emergência, né? Eu tenho esse viés lá da Santa Casa, que era lá que a gente ganhava a mão de procedimento. Então, a gente sempre tinha um preceptor junto. Então, quando o preceptor não podia ir, cancelavam o estágio, assim. Você nunca ia pro Pedreira sem um preceptor. Então o preceptor da escola ia lá pro hospital. Ia pra lá pro hospital. Então, ele tinha um chefe lá, a gente não ficava sem. Então, tinha o preceptor, daí tinha o grupo de R2 e o grupo de R1 rodando junto. E daí, a gente, geralmente de manhã, a sala de emergência lá tem, acho que 13 leitos. A gente selecionava 2 ou 3 pacientes só para ser nosso, e todas as admissões meio que combinava, eram nossas. Do grupo todo? Como assim? Do grupo todo, não dividia. Cada um pegava 2, não, o grupo pegava 2. Porque ficavam 2 R2 e 2 R1, então ficava um grupo de 4 na sala. Outros 2 iam para atender ficha... Outro setor do PS. Tá. Mas tô falando da sala de emergência, que eu acho que é o principal. Então eu fazia isso. E daí, então a gente cuidava desde o começo daquele paciente e as admissões a gente ia pegando. Então era um setor muito rico, assim, porque a gente acabava
pegando de tudo e é um pronto-socorro porta aberta, então chega muita coisa. Paciente grave. Foi lá que eu fiz a maior parte de procedimentos mesmo, assim, que eu peguei mais Deu fama. pra entubar, passar No central. primeiro dia, foi lá, eu passei um central, um tubo, um Shiley ainda. Nossa, louco, no primeiro dia. Daí eu lembro, cheguei em casa, Nossa, essa é aquela hora que você chega, né? Você liga pra todo mundo da família, namorado, namorada, e fica lá conversando como é que foi. E uma parada, e teve uma parada. Então, assim. E voltou? Acontece. Porque se volta, então, é mais emocionante ainda. Acho que não. Acho que não. Mas. Então a gente acabava. Dava pra pegar a mão. Dava pra pegar a mão. Acho que sim. Uhum. Agora eu não vou conseguir dizer como vai ficar, porque realmente. O pronto-socorro tá cada vez, do Hospital São Paulo, tá cada vez recebendo mais paciente, tá chegando muito trauma agora até lá, que antes não era. Então tá recebendo mais paciente e tá mudando, não sei como que vai ser. Mas então, pelo que você tem sentido, eu acho que esse volume cada vez vai aumentar. Acho que sim, cada vez vai aumentar. Beleza. E os outros estágios, como é que são? Bom, depois eu fui para férias, né? Depois fui para as enfermarias. Então a gente tem 2 estágios de enfermaria, um de clínica masculina, um de clínica médica feminina. E é enfermaria de clínica médica mesmo. Então todos os pacientes chegam lá. Lá, é assim, na Unifesp, as especialidades são bem fortes, porém elas não têm muitos leitos. Não é que existe uma enfermaria. Até existe. Da reumato, assim, tem 20 leitos. Não, tem tipo 2. Até existe uma enfermaria, por exemplo, da gastro, mas eles acabam puxando mais colonoscopia. Sim. E daí o cara cirrótico, fica com a clínica médica, não fica com a gastro. Aí é tudo interconsulta. Tudo por interconsulta. É muito bom, porque você vai ter muita interconsulta. Então, assim, a gente aprende muito com a interconsulta, né? Muito mesmo. Assim, é raro um paciente que não tenha um interconsultor, sabe? Sim, dá mais esses pacientes complexos, nem que você mencionou, né? Não tem Exato. como. Às vezes dá aquela sensação de, putz, eu tô só aqui de secretário, né? Eu tô aqui, fala uma coisa, aí mato fala outra coisa, gasto fala outra coisa, e o que eu faço, sabe? Mas isso que é o legal do clínico, porque se ele tá sobre a titularidade da clínica médica, a decisão é tua. Então, você conversa com um, você conversa com o outro, mas o paciente é na responsabilidade da clínica médica, né? E totalmente o viés nosso aqui. Mas você que é o responsável, você que tá enxergando todo, você que tá vendo o paciente todos os dias, então a conduta vai ser sua. E você definiu ali o que talvez seja o mais prudente para aquele momento. E eu particularmente gosto disso. Eu gosto do paciente ser meu, assim, e é meu. Eu que tô definindo, quem sabe mais sobre esse cara sou eu, sabe? Isso eu acho muito legal. Então, eu sei, eu gosto disso da enfermaria, sabe? A enfermaria de clínica médica é legal. Eu sei que há 15 dias a gente tentou fazer tal medicamento, não deu certo porque ele teve tal coisa. Então, hoje, quando a nefro fala, faz tal coisa... Já fizemos há 15 dias, que é aquela coisa, pro cara quando chega a interconsulta, o paciente já tá internado há 15 dias, pra ele estudar todo o prontuário, dá um trabalho. Dá um trabalho, exato. E às vezes passa alguma coisa. Então, enfermaria de clínica médica não são enfermarias gigantes, a gente chama de terceirona e terceirinha, porque é no terceiro andar. A terceirona é a masculina, que tem 16 leitos, a terceirinha é a feminina, que tem acho que 13. Mas você roda, então, as 4 semanas só vendo homem, e depois só vendo mulher, não tem um mix, assim. O que tem mix... Que engraçado. É que daí a gente dá um plantão, então... Mas isso eu imagino que é por comodidade, né? Desculpa te interromper, que assim, tem 4 leitos, tem um banheiro, aí vai ficar só para aquele lado, as mulheres daquele... Porque na prática até pode ter algumas doenças que têm mais prevalência num sexo que no outro, mas de forma geral é quase a mesma coisa, né? Acho que sim mesmo, só pela espaço, né? Distribuição física. Então, 4 semanas só vendo homem. Você vê mulher por quê? Quando você tá no plantão da enfermaria masculina, por exemplo, você tem um outro grupo de R1 rodando na enfermaria feminina. E daí, no noturno, fica um responsável pelas 2 enfermarias. Então, fica um deles responsável por intercorrências, que pode ser tanto do masculino então, quanto do feminino. Você tá na enfermaria feminina. Hoje, quem tá de plantão é o da masculina, você vai lá, você passa seu caso, eu tenho essa paciente, fica de olho nesse, fica de olho nesse, esse aqui tá tranquila. Esse aqui, eu só quero que você faça isso, checa o nível de vanco e arruma a dose. E daí, então, à noite, você acaba conhecendo um pouco os 2. E é um desespero, né? Quando alguém vem te chamar e você tá lá na masculina e vem a enfermeira da feminina, você fica, ai, droga, eu não conheço esse paciente que eu não conheço. Por que não é da masculina que tá intercorrência? Você fica torcendo quando toca o bip, fala, ixi, tomara que seja da masculina. É isso.
Legal. Vamos aproveitar que você já está comentando um pouquinho de como que funciona o estágio da enfermaria. Conta pra gente da rotina, assim, como é que funciona lá, porque acho que é um dos estágios mais ricos que deve ter né, toda a residência de clínica médica é ali, onde o R1, R2 vai poder aprender bastante. Imagino que deve ser um estágio que também tem no R2, né? Como é que funciona a rotina? Chega cedo, evolui os pacientes, discute, tem algum dia mais acadêmico? Acho que é uma rotina mais livre, assim, né? Como uma enfermaria. Então, depende do que você combinar. Vai ter alguém que tá lá no noturno, e daí eu gostava, quando eu tava de plantão noturno, eu falava, gente, pode chegar às 7h30 ou 8, não precisa chegar às 7. Eu durmo meia horinha a mais aqui. Você prescrevia todo mundo? Não. Porque lá a gente não precisa prescrever na madrugada, né? Tipo, você prescreve durante o dia. Tá. Então, eu falava, pode chegar, eu seguro meia hora de intercorrência aqui se tiver alguma coisa. Entendi. Porque o plantão acabava às 7, mas para não ficar vazio das 7 às 7h30, você, gente, pode chegar um pouquinho mais tarde, você é pode parceira. Chegar meia horinha a mais, assim. Geralmente a gente faz isso, mas tem gente que fala, não, quero ir embora às 7, chega às 7. Daí, chegava um pra render, né? Um pra render o cara, pra ele ir embora. E daí, fica livre, mas assim, você vai ter seus 3, você não tem muito. Acho que no máximo que eu tive 5 pacientes é muito. Não, 5 no R1 é bastante, pra você ver, prescrever, evoluir, examinar, checar resultado de exames, controles. Mas assim, geralmente 3 ou 4 pacientes que você vai ter. Isso varia muito, né? Então, são 16, a gente tem muito pós-plantão, então geralmente você está em 3, são 16 pacientes, geralmente está em 3 R1. Se tiver R1 externo, às vezes tem residente da UTI rodando junto, às vezes tem residente da emergência rodando junto, às vezes tem residente de fora rodando junto. Daí você fica com menos paciente, divide mais. Se não tiver... Então, talvez no máximo uns 5. No máximo, estourando 5. Uns 3 a 5. Então, só que são pacientes super complexos e tem muita função. Tem muita burocracia para resolver. Então, você acaba perdendo tempo naquilo mesmo. Aí chega, então, umas 7h30, 8. Chega umas 7h30, 8. Daí, você vê seus pacientes, vai evoluindo. O R2 geralmente chega um pouquinho mais tarde, umas 8h30, 9, assim. E daí, tem dias... Tem um chefe que geralmente passa visita umas 11, assim. Então, passa uma visita das 11 ao meio-dia, define conduta. Pô, das 11 ao meio-dia foi rápido, hein, pra uma enfermaria de clínica médica. Lá não é uma visita gigante, assim. Não. Bem objetiva. Legal. Então, passa 11 ao meio-dia, talvez 11 a 1, passa essa visita. E daí, à tarde, você fica resolvendo todas as burocracias pendentes. E falando com as outras equipes. Na terceirona, que foi meu segundo estágio, masculino, então, que era mais segundo estágio, acho que eu chegava umas 7h30, 8, e ia embora. Teve dia que eu consegui ir embora umas 4h30, 5. Teve dia que eu fiquei até umas 7. Comigo, nunca aconteceu de ter que ficar até 11 da noite, mas... Eventualmente começou a ter paciente intercorrente, o paciente é seu. Não vai deixar a bucha pro colega do TRR à noite só porque meu horário acabou, né? Na terceirinha, que foi meu último estágio como R1, e menos pacientes, daí eu já chegava às 7h30 também, porque eu gosto de ver o paciente bem, passar o caso bem passado pro chefe, eu gosto disso. Eu também, quando era residente, não gostava de ficar com aquela sensação de que eu tô indo pra visita, ficou meio corrido, tal, putz, eu vi, mas eu não consegui, sabe, ter aquela confirmada, repassar bonitinho na hora que você vai passar pro chefe, né? Não, esse é o controle, esse é o resultado dos exames, tal, não ficar se embananando na hora. Mas teve dia que eu consegui sair 3h30 da tarde, assim, 3, passava o caso pro residente que ia ficar, teve dia. Legal. Depende. É isso, depende da sua mão, mas eu era último estágio de R1. Então já tá virando R2. Já tá virando R2. Então depende muito, né, da gravidade do paciente. Mas assim, horário das 8 às 5. Daí, além disso, a gente ainda tem atividades acadêmicas na residência durante todo o ano. Então, toda segunda-feira, das 5 às 7, assim, tem uma aula dada pelo R2, é o curso de UTI. Então, é um professor que orienta, é o R2 que dá aula de temas de UTI, que a gente tenta ir, né? Vai. Presencial, não é? Presencial. Toda quarta de manhã, isso eu acho que eu vou falar um pouco mais da quarta de manhã. Tem o Café Consciência, que é... Legal, não? Os caras do TAD de Clinicagem são lá da Unifesp, né? Hoje tem em outros locais, mas o grupo original... Nasceu lá. Então, o João Mendes, que é o bambambam do TDC, assim, o Dr. João Mendes, ele faz igual o caso clínico do TAD Clinicagem. Aliás, quem não conhece TAD Clinicagem, já vou fazer aqui. Pode fazer o meu. Você gosta de clínica, tem que fazer. Sou muito gente boa. Então, ele traz, por exemplo, o caso clínico igual, assim. Então, um R2 também apresenta e vai sendo igual o podcast. Então, só que é com você lá. Conta um pouquinho do caso. E aí, galera, o que vocês acham? Paciente chega com tal coisa. Ele, para, e aí, gente, quais hipóteses? O que vocês vão pedir pra ela de exame? Não.
Legal. Pra mim, é o mais legal que tem. Uma cereja do bolo. É a cereja do pra você bolo. aprender, Pra mim, né? Eu acho que é a coisa... E aí isso aí, então, é toda quarta-feira, Toda independente quarta-feira. do estágio. Independente De do repente, estágio. um ou outro que você tá externo e tal, não. Mas de forma geral, toda quarta-feira vai ter essa discussão. Toda quarta-feira, 7 da manhã, tem essa Pô, discussão. legal. Toda quarta-feira. E a gente é liberado dos estágios para ir, exceto o estágio, por exemplo, Externo. TI, externo, você não vai. Uhum. Mas assim... É um ou outro, né? Exceção. E de quinta às 5 da tarde também. Então, de segunda e quinta, a gente tem aula também presencial. E daí de quinta são quintas clínicas. Então, convidados de fora, né, médicos. Nossa, tem bastante parte acadêmica. Bastante. Tem E, a segunda, a quarta e a quinta. Segunda, quarta e quinta. E além disso, a gente tem um chefe muito bom, assim, que ele é um gênio, discute muito bem. 2 vezes por semana, ele faz discussão de casos da SEMI, que é um estágio que eu vou falar. Então, quem tá na SEMI é obrigado a ir, porque é a pessoa que leva o caso clínico. E quem tá na terceira, quem tá nas enfermarias é convidado. Então, se você tá de boa, se você consegue, não, hoje eu tô tranquilo, são 2 horas de discussão de caso. De um caso específico? Ele é um absurdo. Nossa, então... é aquele cara que, assim, o paciente do nada apareceu, sei lá, falar um exemplo simples. Tem uma anemia. Pode ser que não tenha nada a ver com o caso. Mas, galera, vamos estudar um pouco de anemia? Vai na lousa, pergunta, E daí ele fica lá 2 horas falando sobre anemia. Exato. Não, vamos voltar pro caso agora. A gente até brinca que quando você é o residente que tá passando, dá um medo, né? Porque ele vai te pergunta perguntar. pra você. Ele pergunta pra você, pro R2, ele pergunta. Uhum. Só que daí você estuda, você fala assim, não, é um caso de anemia, eu vou estudar anemia, anemia. Daí ele viu que tinha uma create de 1,7. E daí ele... Alterações que você tinha. Daí ele vai pra... Tudo que você tinha estudado. Tudo que eu sabia, não vai ser usado. Me preparei pra discutir anemia, mas aí ele foi pro outro lado. Então quem tá na enfermaria... é convidado, tenta ir nisso. Ah, mas legal. Vários dias eu fui, vários dias impossível, porque são 2 horas. Você perde 2 horas no meio da funça lá, daí você não vai embora. Entendi. Não é obrigado, mas é... Não é obrigado, mas é muito. Nossa, então basicamente no estágio da enfermaria tem discussão acadêmica todos os dias. Por isso que a visita é mais curtinha, não é aquela visita de 3 horas de clínica médica e tal, porque tem muitas outras coisas pra você aprender, né? É isso. Que legal, um belo ambiente acadêmico, assim. E quem dá conduta mesmo, com quem você discute é o R2. Então, o R1 passa o caso para R2, daí acho que a visita maior, assim, essa mais longa é com o R2. Uhum. E com o chefe a gente passa mais as pendências, as dúvidas, e o chefe toma essas você diz, por exemplo, na Santa às vezes era assim, antes de começar a visita com o chefe, os residentes R1 e R2 se juntavam, vamos passar as pendências rapidinho, já passava, discutir e tal, porque na hora que ia passar pro chefe, de fato, já estava organizado. Mais organizado. Assim, assim. Aí o chefe dava conduta mais direcionada. É isso, então vamos fazer isso, vamos fazer assado. É mais ou menos assim. Legal o estágio. E conta pra gente então um pouquinho dos outros. Tá, depois eu fui pra Nefro. A Nefro, no R1, são 4 semanas de interconsulta. Muito legal, a Nefro na escola é muito forte, é uma das áreas mais fortes, então assim, residentes ótimos. Uhum. E a interconsulta, geralmente os R3, né, de Nefro ficam com interconsulta de UTI, a gente fica com todas as interconsultas de enfermaria. E tem muitas, né? Você vai ter também uns 4 ou mais pacientes. Só que esse você não prescreve nem nada do tipo. Você só precisa ir ver os controles, escrever na interconsulta. Sugiro manter a euvolemia, sabe? Evitar drogas nefrotóxicas. Como que eu vou manter a euvolemia? Essa é a minha dificuldade. E daí Aí depois te manda mensagem no WhatsApp. Então tem interconsulta. Uhum. Você discute com o R4. E tem chefe também. Vem o Dr. Gabriel Montezuma, que é o Nefropapers fantástico, assim, ele vai toda quarta-feira, daí tem um chefe que passa a visita às 7 da manhã, isso geralmente as visitas na Nefro, com o chefe, beira-leito, 7 da manhã, então, na interconsulta. Já tá tudo pronto dos seus 4 casos da enfermaria, 7 da manhã. A única coisa que os residentes são gente boa, os R+, no primeiro dia, eles passam todos os casos. Tá, pra você prender. Daí a partir então já dá uma baita já ajuda. A partir do segundo dia, você que passa. Ajuda bem. Uhum. Mas você que passa o caso pro chefe, e você discute com o R4 e com o chefe. Todo dia tem chefe, é um estágio muito bom, assim, muito rico. Dá pra aprender, né? Dá pra aprender bem. Uhum. Depois a gente vai pra cardio. Então, na cardio são, como eu disse, 4 semanas. A gente divide em... tem que sempre ter um residente na UTI da cardio, que é uma UTI de, acho que 8 leitos, e você vai estar com o R3 da cardio, R4 da cardio. Tem que ter 2 residentes na enfermaria, que eu acho, da cardio, que acho que são 14 leitos. E tem que ter um residente na interconsulta. Não, ambulatório é no R2. Na interconsulta. Tem cardio de novo vai na ter R2. cardio de novo na R2.
Então, é isso. Acaba que você não fica uma semana, acho que eu fiquei 4 dias na UTI, 8 se você... Vai dividindo, depende do número de dias. Vai dependendo do número de dias. E é isso, enfermaria de cardio é enfermaria de cardio, UTI de cardio eu adorei, eu achei muito bom o estágio. Enfermaria UTI de cardio é onde você vê o sangança, o pós-op. A dobuta, e tira a dobuta como tira a dobuta, achei muito legal. Da voz é meio importante, a hemodinâmica, né? A enfermaria foi a parte mais corrida, foi mais corrida que o UTI, assim. E o UTI é da 7 às 7. Que o UTI você tá lá, então você já... O número de pacientes é fixo e você já tá lá das 7 às 7. Você fica com 1 ou 2, né? E é isso, UTI sempre na escola, UTI é da 7 às 7. Todo estágio de UTI é da 7 às 7. Os outros, enfermaria é isso. Depende de quantos pacientes você tiver, depende. Eu já saí de lá, já tive que pedir pra sair, porque eu estava de plantão noturno lá e falei, olha, se eu ficar aqui, não tem como, eu preciso ir pro TRE, então você acaba minhas funções, assim. Então, pra mim foi mais corrido. Mas azar e sorte, é uma enfermaria. Às vezes você passou visita, tá tudo em ordem, os pacientes estão bem, as condutas estão redondinhas, o paciente está respondendo, você vai embora mais cedo. E a interconsulta é mais tranquila. A interconsulta você chega, vê os pedidos novos de interconsulta, você tem os seus, você avalia, passa pro chefe à tarde, geralmente. Todo dia passa com o chefe, e daí você vai sugerir, né? Tem vantagem. Então a cardio é isso. Ótimo. E daí veio o meu estágio de semi-intensiva, chama de semi-intensiva, mas não é uma semi-intensiva, é uma enfermaria. Não tem monitorização do paciente. É que é uma enfermaria retaguarda do PS. É isso, como o PS era aberto, daí fechou, e daí não sei o quê, então alguns nomes ficaram e algumas... Não é exatamente uma semi, mas o nome ficou de semi. Ficou de semi. Então, geralmente, esse foi um dos estágios que eu mais gostei. É uma enfermaria de clínica médica, só que o que eu achei muito legal são pacientes que vêm do PS. Então, eles estão no começo da investigação. Sim, não é aquela enfermaria, o cara tá internado há 15 dias, tá aguardando o resultado de um exame que demora 10 dias e todo dia a mesma coisa. Ou aquele que tá há 3 meses e tá aguardando... uma pendência social. Pendência social, não é isso. Então, são casos... Dinâmicos. E fica pouco com a gente. Porque é isso. Vai ter que fazer endocardite, vai ter que fazer não sei quantos dias de... Antibióticos, não vai pra enfermaria. Só pra enfermaria. Entendi. Então, é isso. Eu achei legal, um dos estágios mais legais. Quando eu rodei, era a SEMI, com a sala de emergência, com o TRR. Então, a gente se dividia... As 3 ambientes nas 4 semanas. Isso. Eu acabava ficando... Você fica 2, 3 dias no TRR, que daí era só TRR, era só time de resposta rápida. Se tivesse chamado, tinha. Se não tivesse nada. Tinha a enfermaria da SEMI, que era a parte que eu achava mais legal. Uma enfermaria, mesmo esquema, passa a visita todo dia. O chefe lá chegava cedo. O chefe, acho que a visita era às 8h30 da manhã, assim. Então, sempre chegava antes pra conhecer bem o paciente. E a sala de emergência era a sala de emergência. É um PS, só que era uma estrutura bem menor antes. Então, chegava coisa, mas não tinha volume, não tinha espaço para chegar 1000 coisas. Tinha dia que era totalmente caído, que a gente fala, né? Que é muito cheio, plantão difícil. Tinha dia que tinha pouco paciente. Isso mudou bastante. Então, acho que eu nem vou focar, nem vou explicar Pode tanto, ser que... porque Beleza. mudou. Agora, a SEMI continua, eu acho que é esse estágio bem legal. E é os casos da SEMI que vão para essa discussão que eu falei com esse chefe à tarde, que ele arboriza aí, mas ensina muito, sabe? Legal. Então, são esses casos. Acho que deu para entender como que funciona essa dinâmica dos estágios das subespecialidades. Então, basicamente, vai fazer interconsulta, vai fazer enfermaria. Se tiver, às vezes, UTI, também tem esse estágio. Às vezes, pelo que você mencionou, alguns vai ter ambulatório que pode ser no R2, no R1. Para a gente progredindo e já chegar no R2, tem algum outro estágio, né? Acho que vale a pena você mencionar quais são. E se tem alguma consideração interessante sobre algum deles, algo que é diferente, que foge desse padrão. Então, acho que gastro... Era muito, muito ambulatório, muito bons ambulatórios e enfermaria. DMED é uma UTI de clínica médica, então casos clínicos, teoricamente a gente não pega pós-cirúrgico, legal. PS, tá, já falei. Mista. A mista, eu acho que é um caso que... Legal. Olha, a mista é uma enfermaria de cuidados paliativos. Então a gente passa as 4 Legal semanas, que vocês têm estágio disso. Só de paliativos, assim. Tem um chefe que todo dia dá uma aulinha de manhã, discute os casos... E você fica bastante com R3 e R4. E lá é é um estágio bem diferente, assim, porque a família é uma situação diferente, né? O paciente está em paliativos, é uma demanda, o familiar pode ficar o tempo todo com ele, então é uma demanda diferente, você tem que acolher a família. Mais ou menos? Acho que são 8.
Ah, legal. É São importante 8. ter um espaço só para isso, porque muitas vezes até tem a especialidade de paliativos, mas fica só como interconsulta. Então, os pacientes às vezes estão, né, cada um numa enfermaria, não é o ambiente mais apropriado para receber a família. Tem um paciente que não é paliativos do lado de um que é, e aí tá precisando desse cuidado diferente. Então, é legal que tem isso bem estruturado. Quando define mesmo paliativo, até término de vida, Fica... vai para lá. Então, fazem intubação paliativa. Uhum. Isso é um estágio bem diferente. E esse pra gente também demanda muito, assim, porque sempre tem que ter, a gente era em 5, e tem que ter um residente de 24 horas todos os dias, dividido em 5. E você fica à noite responsável por esse e pela SEMI, que é essa enfermaria que eu falei. Então, tipo um TRR da SEMI. Tipo um TRR da SEMI. E daí é um estágio que você fala, mas não vai ter chamado à noite, mas tem, né? A família tá numa situação vulnerável, o paciente tá numa situação vulnerável, então perdi as contas de quantas vezes você é chamado porque, tá com náusea. Uhum. Tem que saber controlar sintoma, isso, né? saber controlar sintoma. Então, assim, você sai de lá sem medo da bomba de morfina, sem medo. Eu lembro que, vou ligar a bomba de morfina, mas nossa, eu vou começar nessa dose, meu Deus, vou fazer um bolos antes. Você sai, isso acho que muito importante. E a conversa com o familiar, conversa com o paciente, como abordar esses assuntos. Acho que é um estágio bem diferente. Uma coisa que muitas vezes apesar de paliativos não ser algo super novo, mas está sendo implementado nas residências, é algo que é importante a gente ter um pouco de mão, né? Então, depois que cai na vida, talvez ninguém vai te pegar para ensinar, né? Então, ter um estágio só para isso, eu acho que é importante. Acho que esse é um diferencial da escola. E aí tem mais o quê? Daí tem a DIPA, que é uma enfermaria, tem ambulatório também, mas é enfermaria de infecto. Enfermaria de infecto, legal. Bem importante legal. Também. Também dá plantão noturno de 24 lá, mas daí a gente divide com os residentes da infecto. Então não é todo dia, porque na mista cansa bem, assim, você dá pelo menos uns 7 plantões de 24 horas. Nossa, puxado. Tirando os plantões que você tem, que eu não falei, mas vou comentar. Isso, vamos chegar lá, dos plantões, porque tô entendendo como funciona a rotina de segunda a sexta, o dia a dia, mas eu quero saber dos plantões. E daí tem a DIPA, então, que você dá plantão, só que daí não precisa cobrir os 7 dias da semana, porque você divide com o residente da infecto, o R2 da infecto, então acho que são 3... Acho que são 3 ou 4 vezes na semana. Acho que são 3 vezes na semana que a gente dá plantão, não lembro mais. E a neuro, quando eu rodei, não tinha plantão noturno, agora tem pro R1, porque o PS abriu. Então a neuro eu rodava no ambulatório, no PS e na enfermaria. Agora eles tiraram o ambulatório do R1 e tá PS enfermaria. E plantão noturno. É isso. Plantões. Isso, sempre um ponto importante e polêmico. Então, assim, eu falei vários estágios que a gente dá plantão, que tem que cobrir a enfermaria que você tá. Então, as enfermarias, a gente dá plantão na mista, que é do paliativo, você dá plantão cobrindo a mista e cobrindo a enfermaria da SEMI. Na neuro, agora eles dão plantão. E na DIPA, na infecto, a gente deu plantão. E Todos esses é um plantão no perfil de TRR. Então, se tocar algum problema à noite, alguma intercorrência com o paciente, vão me chamar para ver provavelmente os pacientes que eu já conheço mais ou menos. Eu sei que tem as exceções, mas os pacientes que eu já conheço na rotina, talvez seja um plantão um pouco mais sossegado. E se você precisar, você tem o TRR no hospital para chamar também, né? Sim, seu alguém colega. Pra te ajudar. Exato. Então, você tem alguém para chamar. E daí, além disso, então a gente tem os plantões horizontais ou longitudinais, que para mim foram acho que 24 ou 25, divididos no ano todo. O pessoal desse ano acho que tá com 28, um pouquinho a mais. Que é no TRR, na sala de emergência e na DMED, que é a UTI clínica. Então você tem esses 28, daí é o ano inteiro. Separado assim, totalmente aleatório. Pode ser um dia na UTI, outro dia no PS e vai aleatório. Tem alguns estágios que são protegidos. Porque, por exemplo, se você tá na UTI, na DMED, que é de 12 horas todo dia, você não faz plantão à noite. Então, esse estágio é protegido. Você não vai dar plantão em nenhum outro lugar. Sim. Mas tem estágios que se acabam. Então, na enfermaria, a mista foi o que mais me cansou. Porque além desses 7 de 24, você ainda tem que dar os outros. Isso, eu ainda dei mais uns 4. Nossa, assim. puxado, hein? Então, pra mim, foi muito ruim. Mas é isso, né? E como que é o plantão, assim? Pode ser na UTI, no PS, esse plantãozão de sala de emergência. O que vier... Que vier, E UTI é UTI também. Então...
pode ser muito bom, você pode conseguir resolver tudo até... Eu nunca dormi antes da 1h, né? Mas você pode conseguir resolver tudo até 1h, e daí nada, não tem nenhuma intercorrência. E a gente, geralmente, são 2 R1, a gente divide. Então, da 1 às 7 da manhã, ó, eu fico essas 3 horas, você vai dormir, mas a tem gente um outro troca. plantonista também Tem que tá ali. E tem um chefe. Tem um chefe noturno. São 2 R1 na UTI, são 2 R1 e um chefe. Então, a gente acaba dividindo, pelo menos 3 horas, dá pra dar uma descansada. Às vezes, se não tem nada, você consegue descansar às 6 horas. TRR é TRR. Agora, o TRR é responsável pelas fichas que abrem no pronto-socorro. Então, a porta do pronto-socorro é do TRR agora. Então, o cara fica na porta e se tocar alguma coisa, ele vai ver. Ele vai ver, é isso. E é isso que a gente conversou, que talvez vá mudar, né? Vai ser uma atualização para quem entrar ano que vem aí na residência, isso pode estar um pouquinho diferente. Mas atualmente está assim. E sala de emergência da sala de emergência também. Pessoal, antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Se você quer acelerar a sua preparação para a residência médica, conheça o curso Extensivo R1 e a plataforma Medtask. A nossa proposta é simples, foco no essencial, sem enrolação e com tecnologia, para realmente te ajudar nos estudos. E você vai ter acesso ao que há de melhor. Trilhas de questões personalizadas, aulas direto ao ponto com os professores das principais instituições do nosso país, flashcards exclusivos e um dashboard para você acompanhar a sua evolução, direcionando os estudos para o que realmente importa. Então, se você quer conquistar aquela tão sonhada vaga de residência, tá feito o convite. Escaneie o QR Code e conheça o Medtask. Legal. Fica lá a noite toda. Muito bom. Agora, então, já entendi como funciona as distribuições dos plantões, já entendi como que funciona também os estágios do R1. Vamos partir para o R2. Muda muito essa questão das responsabilidades, né? De você, por exemplo, na enfermaria, agora você não fica só resolvendo a pendência, fazendo o que o R2 te falou para fazer, agora você que tem que assumir um pouco mais o controle. Como que foi essa virada? Assim, R2, eu comecei num estágio com um grupo de R1, que foi o da UTI, e foi assim... desafiador. O grupo era muito bom, todos queridos, assim, mas é difícil você delegar e deixar de fazer o que você fazia e entender que são outras pessoas, assim. Então, esse começo de R2 foi mais desafiador do que eu esperava, sabe? Você discute, então, geralmente, os R1 passam o caso pra você. Você... Tô falando no geral, tá? Então, você que discute, e daí é isso. Você filtra e você fala, tá, então a gente tá com dificuldade nesse caso, é esse caso que a gente vai discutir pro chefe. Então, teoricamente, a gente até passa todos os casos, mas, chefe, eu quero discutir o seu João, que tal coisa. Passa o caso, R1, sabe? É isso. Legal. Então, muitas vezes a gente acaba dando muita conduta. E é importante para você assumir também, porque antes, quando você é R1, você vai lá, você aprende a prescrever, né? Aquela coisa de estar na frente do sistema, de, nossa, a dose do antibiótico, a dose do anticoagulante, aquele friozinho na barriga, pergunta para o R2 se tá certo. E aí, quando você vira R2, já não é mais essa responsabilidade que o R2 falou, vai lá e prescreve isso. Será que é isso que a gente tem que prescrever? Será que está na hora de trocar o antibiótico? Será que a gente está indo no caminho certo? Será que está na hora de pensar em outras coisas, né? A ideia é assim, a gente é meio que o chefinho. É importante quando tem dúvidas, desenvolver essa habilidade. Desenvolve essa maturidade, assim. Quando eu tenho muita dúvida, eu falo, não, isso aqui não sei o que fazer. Nem eu sei, vamos pro chefe. Então, legal. O exemplo de ontem, assim, eu tava de plantão, eu tinha 2 casos estranhos, assim, eu falo, não sei de verdade pra onde ir aqui. Tá bom, vamos. Conta um deles, assim, o que era mais ou menos? Era um imunodeprimido, o cara tinha 2 transplantes renais, com uma dor... sempre. Com uma dor abdominal e diarreia. E ele tinha ficado internado por pneumonia até dia 12, até 2 dias atrás. Só que a diarreia não era foi colite, beleza, né? É um diagnóstico que vem à cabeça primeiro, mas fez investigação e não. Isso. Só que assim, ele tava bem clinicamente, mas a tomo horrorosa, a tomo de abdômen, assim, muito feia. E daí você fica, usou antibiótico, Clostridium. Putz, mas ele já teve essa diarreia antes de usar o antibiótico, ele tinha dor abdominal, foi o motivo dele procurar o primeiro pronto-socorro, só que daí essa história apagou. E ele é imunossuprimido, e ele tá bem, eu tô olhando pra ele, tá ótimo. Geral tá bom. Vontade de mandar embora. Mas com essa tomo, e aí? Começa o antibiótico, mas e aí eu faço
pipetas, eu faço mero, porque ele usou algum antibiótico, mas não sei o que ele usou lá. Pesquisou Clostridium veio negativo, ou pesquisar outras coisas, o que pesquisar, que às vezes você sabe, mas, pô, você não pode comer bola, né? Aquela coisa, vou pedir exame de fezes, aí você esquece de pedir justo um que é importante, que vocês não perguntam pro chefe. A diarreia no imunossuprimido, abdominal, diarreia no imunossuprimido. Daí você fica, putz, será que eu tô comendo assim? Lógico, a gente foi... legal, foi discutir com o chefe. Sim, não era uma pneumonia, assim, precisa tomar antibiótico. É isso, vamos ver o que a chefe acha. Legal. E foi mais ou menos E aí rola uma discussão. E conta pra mim como é que funciona a distribuição dos estágios. Aqui o que eu acho importante, a gente vai botar na tela também pra você acompanhar. Se puder mencionar primeiro cada um deles, depois a gente mergulha no que você achar mais interessante de discutir, assim, que tem diferente. Então a gente roda como R2 na ADMED, que é a UTI clínica de novo, 7-7 e tudo mais. Daí a gente roda nesse estágio que é dividido. São 2 semanas de CCIH, 2 semanas de ambulatório de cardio e geri. Então, de manhã você vai para os ambulatórios da cardio, à tarde você vai para os ambulatórios da geriatria. Basicamente isso. Só ambulatório. Daí, o PS, que foi Pedreira, foram 2 semanas no Pedreira e 2 semanas no PS do Hospital São Paulo. Como porta. No R2. No R2. Daí, férias e eletivo, eles deixam a gente dividir. No R1, é 1 mês de férias, 1 mês de férias. No R2, você pode ou tirar o mês de férias direto, ou divide 15 dias eletivo, 15 dias férias. Eu consegui fazer um estágio fora. É um eletivo nas suas férias, basicamente. É isso. Mas daí você tem que, no seu próximo mês, vai ter 2 meses disso, entendeu? Então você tem, na verdade, você pode dividir 15 dias de férias passados. Isso. Que gostoso. Então você tem 15 dias de férias, trabalha 15 dias no eletivo, depois mais 15 dias de férias e outro eletivo. Dias de eletivo. E você pode escolher 2 eletivos diferentes? Pode. Pô, isso é legal, pra você conhecer outro serviço, outra especialidade. Porque 15 dias já é um tempo suficiente pra você conhecer um outro serviço e tal. Conhecer o serviço. Legal. Bom, eu você fez aonde? Isso. Eu fiz no Einstein, em Hemato. Pô, foi bem legal, massa. assim, conhecer. E é totalmente diferente, né? Tá lá na Paulista. Totalmente diferente, exato. Eu sou vindo da Santa Casa, vim da Paulista, que é meio parecido, assim, de recurso. E daí fui pro Einstein. Você fala, nossa, eu nunca nem ouvi falar o nome desses medicamentos. Existem no Brasil? Legal. Desse jeito. Que massa. E aí tem 2 vezes. Esse seu segundo eletivo você fez aonde? O meu segundo eu vou fazer em dezembro. Vai vir ainda. O lado ruim foi, eu não consegui fazer, por exemplo, o HC não me aceitou, porque só um mês todo, do dia 1º ao dia 31. Isso é um ponto negativo, mas pode ser visto como copo meio cheio também. Exato. Gostei da possibilidade de você conhecer 2 lugares diferentes. Quer dizer, Dá você pra fica conhecer. um mês num lugar gostoso e tal, mas um mês pode ser muito pra você conhecer, né? experimentar, não é? Por 15 dias tá mais que o suficiente. A ideia é conhecer. Então, daí... Tem Hemato, que é um baita estágio, assim, daí tem ambulatório, interconsulta e enfermaria na Hemato, UTI do sexto, que é uma UTI não é a UTI da clínica, é a UTI dos intensivistas, tem uma medicina, tem o pessoal da intensiva lá, que é muito forte, então a gente roda como eles, mas a gente é o externo, né? Que a UTI da clínica médica, o chefe é um clínico, não é um intensivista, apesar de que tem mão de UTI como quase se fosse um intensivista, mas ele é clínico, entendi a diferença. Daí, a endócrino, que é o estágio que eu tô agora, que é ambulatorial, basicamente. A reumato, que também é outro estágio ambulatorial. A SEMI, que daí você roda como R2, do pessoal que tá na semi-intensiva. Então, é você igual, R2, você chega, você que discute os casos, você que passa o caso lá para aquele chefe que tem a discussão. E tem um chefe que ajuda nas condutas, né? As dúvidas estão como enfermaria. Daí, de novo, férias eletivo. De novo, as terceiras, que é a enfermaria de clínica médica, como R2. Então, você tem... Daí, a gente divide. É um mês só nessa enfermaria. Então, a gente tá em 4, né? R2. 2 ficam na feminina, 2 ficam na masculina por 15 dias, daí troca. Entendi. Então, a gente roda com 2 grupos de R1s diferentes, né? Enquanto o R1 fica o mês todo, a gente fica 15 dias. E essa parte acadêmica durante todos esses estágios continua igual? Continua igual. A segunda, a quinta e a quarta. Continua igual. Uau, então são 2 anos que vocês vão aprender bastante. Olha, deixa eu ver se eu entendi um panorama geral da distribuição desses estágios. Tem uma carga boa para ter mão de paciente de enfermaria. Tem relativamente bastante UTI, paciente grave, complexo nesse ambiente um pouco mais controlado. Tem os plantões noturnos de emergência. Então, e também tem bastante subespecialidade que você pega a mão de ambulatório. Então, dá para imaginar, me parece ser bem equilibrado, assim. Acho que sim. Acho que
Pontos fortes, acho que é ambulatório, a gente realmente tem bastante ambulatórios muito legais. Com discussão também, Com assim, chega um discussão. caso, eu acabei de atender um caso da reumato, não é só chegar o chefe e falar, faz isso aqui, pronto, ó, aumenta a dose do corticóide. Ele discute também, assim, sem sair com sensação que você tá aprendendo. Discute, sim. Então, teve nefro-onco, que eu não falei também. 2 semanas de ambulatório de nefro, 2 semanas de ambulatório de oncologia. Legal. Bom que também tem onco, porque lá na Santa Casa esse é um dos grandes déficits que a gente não tem. Tem muito contato com onco, porque os pacientes internados, vários, são pacientes oncológicos, ou que fazem segmento em outro lugar, mas intercorrem, então vem alguma urgência, emergência oncológica lá pro PS da Santa, então a gente tem mão. Mas o segmento ambulatorial, quimioterapia e tal, essas coisas geralmente a gente não vê, porque não tem um estágio disso. E é importante que tenha, para no mínimo você conhecer coisas básicas, né? Óbvio que você não vai saber prescrever uma quimioterapia, mas tá familiarizado com algumas, as complicações mais comuns, como que é o perfil do paciente. É isso, é para conhecer mesmo, é para ver, porque não é você que vai prescrever a quimioterapia, mas você entende, tipo, qual que é o câncer, o que você tá se preocupando, como que ele veio, daí você passa pro chefe, daí o chefe explica, ó, ele tá usando essa químio, é isso aqui, prescreve desse jeito, tem que preocupar com tal e tal evento adverso, não é o que ele tá tendo. Legal. Então, é importante para o clínico ter esse conhecimento. Bom, Paulinho, acho que deu para entender bem como que funciona a distribuição. Agora me conta assim, uns detalhes um pouco mais práticos. Como é que funciona? Assim, galera geralmente mora perto da residência, porque essa questão de, né, tem que ir para o hospital às vezes cedo e tal, é bem variado. Se dá para dar plantão fora, se a sua percepção geral é que dá para conciliar um pouquinho vida pessoal com vida profissional, ou a carga horária realmente às vezes é muito intensa, dependendo do estágio. Putz, você não vai ir para sua academia às 4 da tarde. É isso, depende do estágio. Você não vai para sua academia às 4 da tarde. Mas acho que, no geral, não é das residências. De novo, eu venho da Santa Casa. Então, acho que eu comparo com lá, não tem como. Não é essa carga horária desse jeito, essa tocação, assim, que é na Santa Casa. É melhor. Raras vezes você passa de 60 horas semanais. Se passa, é aquela semana ocasional que você deu plantão, juntou com o de 24, juntou com outro. Com o dia ruim que você ficou até mais tarde. E tem pós-plantão? Todo plantão noturno tem pós de 12 horas. De 12, não é só de manhã, são 12 horas. Isso é importante. Isso é bom. Então, todo plantão noturno tem pós de 12. Sim, todo. Que bom. Então, tem. Morar perto, eu não moro. Eu moro de metrô, uns 45 minutos, assim. De carro, uns 20, dependendo do trânsito, 40 São Paulo, também. Né? É ótimo morar perto, sempre. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de lá, que a gente tem a Ameripan, que é como se fosse um centro de vivências do residente. A gente paga uma mensalidade, que não é muito, e é uma casinha que fica aberta todo dia, das 7 às 7, de fim de semana não. Então, por exemplo, hoje eu tava de plantão... Das 7 às 7, 24 horas. Não, 17 da manhã às 7 da noite. 12 horas. 12 horas. Então, hoje eu tava de plantão, saí de lá, levei minhas coisinhas, fui, tomei um banho na Ameripan. Ô, louco, dava pra tomar banho e tal. Café e lanchinho. Nossa, top, hein? Comi meu lanchinho, meu café da você manhã veio e vim pra cá. Você não passou em casa. Gente, mais um agradecimento pra Paula, que veio de pós-plantão gravar podcast com a gente. Então, legal, pô. Ajuda. Assim. E rola uma resenha, imagina. Rola uma resenha, exato. Tem um videogame lá, tem umas caminhas, se precisar dormir, tem computador, com o Tazi, se você precisar, dá pra usar o Tazi de lá. Bem organizadinho. Então, eu gosto muito, falo que acho que todo mundo tem que ser. Então, ajuda bem. Pra mim, eu que moro longe, então às vezes, eu saí às 4h30, saí cedo, mas eu tô de plantão às 7. Não vou pra minha casa, que eu demoro 40 minutos pra voltar. Eu pego meu computador, fico estudando, ou... Que massa. Sabe, faço alguma coisa na American. Então, acho que isso ajuda bem pra quem mora longe. Quem mora perto é melhor, né? Vai pra casa. Em 10 minutos tá no hospital. É bom morar perto, mas não acho que é impeditivo. Ameripan chama? Ameripan. Associação Médica de Residentes da EPE, não sei. Tem um nome. Nossa, mas bem massa, porque quebra o galho. O cara que mora, tem um plantãozinho, tal, pós-plantão, quer dar uma enrolada, trânsito de São Paulo, até sair, tudo uma horinha, tal. Até bom que é aquela coisa que te obriga a estudar, né? Que você foi pra casa, aí você vai emendar uma academia, tal. Você vai lá estudar, uma horinha, sem celular, estuda. Eu faço natação lá perto da escola.
Mas é às 7 da noite. Às vezes eu saio cedo, não vou pra casa pra voltar. Ali. Fico lá estudando Então, na Merepan, né? Com lanchinho. Legal. Terça-feira tem pão de queijo. Nossa, bem top. E me conta se tem algum viés institucional. Por exemplo, geralmente a galera que termina a residência de clínica médica lá na Paulista, o que que eles fazem? Fazem alguma sub, geralmente ficam por lá? Quais são as subs mais fortes que tem na Paulista? Fazem um ano de preceptor? Às vezes, talvez pelo pessoal do TDC, ficam só como clínicos mesmo, que eu já defendo que é bastante coisa. Tem de tudo, eu acho, viu? Tem Bem muita equilibrado. gente, bem equilibrado. Então, assim, lá muito forte, eu acho que é hemato, nefro, reumato, Uhum, pneumo talvez, mas acho que muito uhum. forte. Então, muita gente fica, né? Vai fazer sub. Nefro, muita gente fica. Nefro lá é muito Acho forte. que é o mais forte, assim. Hemato também é bem forte. Tem muitos residentes que eu sei que estão em outros locais. No HC tem muita gente. Uhum. Então, que vai fazer sub direto em outros locais também. Tem esses 10 que geralmente ficam na preceptoria, então dá pra ficar, parece que é uma coisa que se aprende bastante, assim, é desafiador também, eles estão trabalhando muito esse ano com o PS abrindo, tá difícil pra eles. Essa turma especificamente. Essa turma tá sofrendo. E tem também esses que, não sei o que eu quero ainda, vou trabalhar um pouco, vou descobrir, e talvez nem façam sub, falam, não, gosto da clínica mesmo. Acho que tem de tudo, acho que tá bem Equilibrado mesmo, equilibrado. não tem um viés claro, assim, galera, todo mundo vai fazer cardio, todo mundo vai fazer nefro. Muita gente faz nefro e muita gente faz hemato e reumato, acho que são os 3 que... Legal, mas bem equilibrado e mesmo quem faz R2 pensando em sub, geralmente não tem problema para ser aprovado nessas grandes instituições. Não, muita gente passou também, acho que... Legal. Olha, eu esperava conseguir estudar mais no R2. Né? Pelo que me venderam. Não, é sossegado. Vai dar pra estudar pra caramba. Vou ser bem sincera, eu comecei a estudar agora. Sim, não deu tempo. Porque não deu tempo. Mas esse negócio de estudar, né, Paula, eu acho que pra gente que já terminou a primeira residência, muito diferente do que você parar antes do R1, né? Parar do R2 para R3, às vezes é duro, aí você vai deixar de estudar a clínica médica, que é o que tá fazendo parte da sua formação durante o R2, para estudar para prova, que às vezes é um tipo de estudo diferente, pode ser que ajude, seja complementar, mas é diferente, e aí depois só para passar na prova você deixou de aprender coisas da clínica, então é natural, e se não der certo esse ano, beleza. Mas você já definiu o que você quer fazer? Ai, tô entre... endócrino é muito forte lá também. Tô entre endócrino e hemato. Nada a ver. Mas aqui é isso. Gosto muito de enfermaria, gosto de paciente mais grave, só que endócrino é um assunto que eu acho muito legal e a vida é mais confortável. A residência de hemato lá é bem pesada. É, corrido, né? Corrida, então tô tentando decidir. Legal. E os plantões que que eu perguntei, esqueci da gente retomar esse assunto, os plantões fora, dá pra fazer? Ah, é verdade, esquecemos de falar disso. Olha, dá sim. Então, como R1, acho que tem a facilidade de você, como você tem muito plantão noturno, você tem muito pós-plantão. Então, se você tá em um lugar que tem plantão Cinderela, isso eu encaixei muito, assim. Então, no meu R1, encontrar uns lugares que você... eu dava muito plantão. Putz, e era meio que assim, eu não tinha nada, não tinha fixo, eu optei por não ter fixo, mas, essa semana eu tenho pós na terça e na quinta. Deixa eu ver se tem plantão. Ah, tem, vou fazer terça passando. Das 7 à 1 da manhã. Então, isso você usava o seu pós-plantão para fazer um Cinderela ali, já ganhava aquela renda para conseguir controlar um pouco né, complementar a bolsa. É isso. E eu gosto de dar plantão em enfermaria, eu prefiro, mais do que PS. E da enfermaria daí só de fim de semana mesmo, eu não consigo pegar durante a semana. Então eu acabo trabalhando no final de semana. Às vezes eu emendo 12 dias, né? Tipo, pega os 5, mais os 2, mais 5. Cansa, mas precisa. Faz parte. Faz parte. Então dá, tá? Tem estágios, acho que mais puxados. Acho que durante a residência toda, acho que teve 2 estágios só que eu não consegui trabalhar, assim. Que eu falei, tô muito cansada. Se eu der plantão no fim de semana, eu não vou aguentar. Ou que eu trabalhei, dei um Cinderela. Sim, diminuiu. Muito. Não foi o final de semana, foi só um dia. Isso. Tá, mas é importante conseguir equilibrar, mas entendi que dá. Né? Legal, acho que assim, última pergunta antes da gente encerrar, você dá um conselho final para quem está pensando em fazer clínica médica lá na escola. Mas e essa parte sua acadêmica no sentido de pesquisa? Tem incentivo? Eu vi que você comentou que você foi em congresso, tal, então dá para participar um pouco disso, um latim de caso ali? A gente é liberado para ir para um congresso por ano, então você pode, eu fui em onco, eu perdi dias de onco para ir no congresso autorizado. de endócrino, mas autorizado, não tem problema. Acho que depende de você. Assim, tem muito caso.
Tem muita coisa legal. Eu tô publicando um caso, escrevi, mas porque eu gostei, porque eu falei, não, eu preciso de outra publicação. Eu fui atrás, eu escrevi, eu fui falar com a professora, tive o apoio dela. Abertura, tem isso. Mas ninguém veio e falou... Paulinha, vamos fazer aí. Então acho que depende muito de você. O que tem agora, que começou esse ano, é a obrigação de TCC. Antes não tinha. No seu ano? Começou no meu ano no R2. Então quem tá no R1 tá tendo 2 anos pra fazer, a gente não. Só um ano. E daí o que a preceptoria fez, que eu achei uma ideia bem legal. Como eu disse, a gente tem que dar um tema, tem que dar aula de segunda-feira lá da UTI Clínico, o R2 que dá. Desculpa, do curso de UTI. No R2 que dá. Não foi a gente que escolheu o tema, apareceu o chefe que sorteou lá. Você vai dar sobre isso. Você vai dar sobre isso, e você estuda. E a gente estuda. Então eles falaram, se vocês quiserem, vocês podem escrever um capítulo de livro sobre esse tema. Já que você vai estudar bastante, escreve um capítulo de livro, como se fosse um curso. Vai ter um livro que vai ser publicado no final do ano. Legal. Sobre emergência, de intensiva, lá da galera. Então, você tem seu capítulo, vai ter uma publicação. Eu achei o melhor esquema. O seu TCC é um capítulo de livro. Não quero que seja um TCC formal? Pode ser, com banca, defesa, pode ser. E não quero um outro assunto, pode ser qualquer publicação. Eles aceitaram qualquer publicação. Bom. Mas aí que traz um incentivo para você publicar alguma coisinha. É isso. Então tem esse incentivo Legal. Agora, que começou esse ano com o TCC. Antes. Uma novidade. Legal. Então assim, tem que fazer um TCC. Deu trabalho? Deu, mas vou sair, espero. O seu foi capítulo? Publicação, eu fiz capítulo. Legal. Sobre cetoacidose diabética. Boa. Pro clínico, na emergência, na Santa Casa, era quase todo plantão. Né? Tem bastante. Bom, legal. Obrigado por todos os esclarecimentos, né? Acho que é realmente é uma residência muito forte, é um lugar muito tradicional, clínica médica de lá, todo mundo fala de boca cheia, as pessoas que eu conheço que se formaram lá são excelentes clínicos. Então, se você que está em casa está pensando em fazer clínica médica, está pensando em passar na Escola Paulista, acho que vale a pena estudar bastante essa prova. E você tem algum conselho final aí para quem está pensando em vir para o nosso lado da clínica médica, para ir lá para a escola? Eu acho um conselho que eu sofri muito, que talvez todo clínico, acho, sofra com isso. Que clínica médica é muita coisa, é muito assunto, assim, né? E não vai dar pra você saber tudo. E daí você vai ver aquele chefe, aquele R2, vai falar assim, gente, é impossível, eu não fiz a mesma faculdade, eu não fiz medicina. Como que essas pessoas sabem tudo isso e eu tô aqui não sabendo onde é o coração ainda, sabe? E daí eu ficava sempre com aquela cobrança de, eu sou R1, horrível, nossa. Então, eu agora como R2, quase me formando, e vendo os preceptores, vendo assim, o que é esperado do R1 é interesse e proatividade, sabe? Então, óbvio que você tem que saber um pouco de medicina, sim. Mas saber medicina, saber exatamente aquele quadro reumatológico, não é isso que a gente espera. A gente espera que o R1 tenha o interesse de conversar com o paciente, saiba tudo sobre aquele paciente, o paciente é seu, eu que vou cuidar dele, eu vou pedir os exames, eu vou pedir não sei o quê, eu vou desbloquear as funções, né? Eu vou fazer toda a burocracia para ele, vou saber passar o caso. É isso que espera, é a proatividade, querer cuidar daquele paciente. Boa dica. É isso que se espera do R1. O resto a gente vai pegando. Eu ainda acho que eu não sei nada e olho pro chefe e falo assim, meu Deus... Ainda mais tem o pessoal do TDC, eu fico, não, é impossível. Inteligente pra caramba. Eles são clínicos como eu, você daqui a pouco, é impossível. Pois é, mas é um bom incentivo também. Acho legal que você tem bons exemplos dentro da instituição para te estimular sempre a continuar estudando bastante. E aí você sai da residência, seja fazendo um R+, tal, mas você já tem bons exemplos de onde você quer chegar, né? Isso é fundamental numa trajetória, numa carreira médica. Então, Paula, muito obrigado mais uma vez por essa resenha. Foi muito massa conhecer sobre essa residência. E se você é em casa... Tem alguma especialidade, alguma instituição que você está doido para conhecer, que você não encontrou ainda aqui no R0Cast, manda pra gente nos comentários, que eu faço questão, ou me manda no meu Instagram pessoal, também tem aqui na descrição, que eu faço questão de correr atrás de alguém para você conhecer no detalhe como funciona esse programa. E mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, dar like para você não perder os nossos próximos episódios e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau, gente. Obrigada.